programa. Foi lindo o programa. Muito Obrigado. obrigada pelo carinho do Edu, do Jurandir, com essas coxinhas que realmente fizeram a gente salivar. E meio-dia é a hora que a gente tá com o estômago assim, não é, Fabi? Boa tarde. Boa tarde, né? A sorte que eu comi uma coxinha antes de vir Ah, pra cá, você né? foi lá, roubou uma coxinha. É, fui fazer esse sacrifício, né? É, muito sacrifício. Será que sobrou alguma coisa pra depois, tá quando sim, eu de terminar o coxinha, programa? ó. O pessoal vai correr lá pra pegar a coxinha, mas tenho certeza que ele vai guardar uma com todo carinho. É, pra o Renato você. e a Cidinha, que por favor, guarde alguma coisa pra gente, né? Final de semana daqueles, né? Daqueles cheios de assuntos, não é? Daqueles. Polêmicas também. Tem gente já me perguntando agora cedo como é que está o João Kleber, nosso querido João Kleber. Daqui a pouquinho a gente fala o que aconteceu com o João Kleber, mas tá tudo bem, podem ficar tranquilos. Notícias boas dele, Notícias né? boas. Agora, a situação não é muito boa pro lado do Neymar, né? Pois é. A gente, você que acompanhou, enfim, as redes sociais, que aliás as redes sociais talvez compliquem ainda mais a situação, né? Eu estava lendo esse final de semana tudo o que aconteceu, a denúncia grave que ele está sofrendo, e aí nós temos os juízes, né, de ambos os lados. É incrível, né? Porque as pessoas julgam, elas ouvem, leem e julgam, já condenam e tem que esperar. Calma, isso tá na mão da polícia agora, né? Virou um caso de polícia, Virou, né? infelizmente. Por conta... Vamos contar um pouquinho do que aconteceu no final Exatamente. de semana, que estourou a bomba que o Neymar foi acusado de estupro por uma mulher que Uma fez brasileira. um boletim de ocorrência. E aí, com essa acusação toda, o Neymar também veio às redes sociais para buscar também se defender e falar que não foi bem assim. Ela acusa que ele teria pago a passagem dela para ela ir até Paris. Eles marcaram um encontro num hotel em Paris, na França. E depois desse encontro, o Neymar teria então a estuprado. Isso é a acusação que ele está sofrendo, né? Foi um assessor, né? Bom, o que aconteceu? 2 meses antes do episódio, eles já estavam se comunicando via WhatsApp. Isso, né? mensagens, Mensagens, né? E aí chegou ao ponto de ele chamá-la a Paris e tudo ficou na mão de um dos assessores dele que providenciou passagens, a hospedagem, hotel e tudo mais. Lá foi ela e acabou tudo isso acontecendo, esse tsunami na vida dele, 2 dias, né? E aí ela diz que eles, pelas mensagens, aliás, calientes que trocaram, né, durante esse período, qualquer pessoa sabe o que iria acontecer em Paris, não é mesmo? E aí, depois de terem se cruzado, conversado amorosamente, ela diz que ele chegou com sinais de embriaguez. Isso daí já foi no segundo dia, né? E que ela não teria consentido, né, essa relação. E aí não teria sido consensual e ele teria a estuprado. É grave. Quando a gente ouve a palavra estupro, a gente arrepia, né? Com certeza. E quando se trata de uma figura tão conhecida e que tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele posta é uma repercussão incrível, o Brasil novamente está no mundo, né, desde sábado, falando deste assunto. E a palavra estupro outra vez. E foi manchete de vários jornais internacionais, não só aqui no Brasil, foi aqui no Brasil, lógico, mas também no mundo todo. Não se fala em outra coisa. Não se fala em outra coisa. Hoje, pela primeira vez, quem se pronunciou foi o técnico da seleção brasileira, já que estão todos já se preparando aí lá no Rio de Janeiro, e aí o Tite falou que não vai julgar, vai esperar realmente, porque como virou um caso de polícia, né? A polícia vai investigar, e o pai do Neymar chegou a dizer que, porque ele acabou entregando provas, esses vídeos, essa conversa de WhatsApp. Notícia, né, que a polícia teria um vídeo que ela teria gravado. O Neymar tentou gravar também um vídeo para rebater as denúncias dela, mas parece que ele se atrapalhou na hora e não conseguiu, ficou nervoso, enfim, não conseguiu gravar esse vídeo. Está sob segredo de justiça. E tem que correr sob segredo de justiça, mas ele acabou fazendo um vídeo se defendendo e acabou mesmo borrando as imagens, divulgando imagens que podem ser consideradas um crime de internet por vazamento de imagens. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas me parece que esse vídeo que ele acabou postando, que depois saiu, enfim, do ar, parece que ficou ainda pior, né? Mas roda lá, por favor. Vamos ver. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra
pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. E, bom, fui pego de surpresa, foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, né, sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. Mas vamos lá, fui exposto a isso e estou aqui para dar a cara a bater, porque eu sei que qualquer notícia que seja com o meu nome envolve muita coisa, tem um barulho muito grande e todo mundo fica querendo a minha declaração. E o que aconteceu, né, foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora eu vou expor tudo, né, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, né, para provar que realmente não aconteceu nada demais. Então, né, logo após esse vídeo vocês vão ver todas as mensagens, tudo o que aconteceu nesse dia e no outro dia, porque o que aconteceu. Ai, como é grave isso, gente. Como é grave. Nós, mulheres que temos falado tanto, né, sobre a questão da denúncia, de se denunciar, e acaba prejudicando aqueles fatos realmente reais, né? As campanhas todas que a gente faz, as pautas todas que a gente já fez sobre violência contra a mulher e que deve-se realmente denunciar, não é mesmo? E aí fica, de um lado, as pessoas dizendo, não, realmente não está, ele está sendo acusado injustamente. Ela é uma oportunista. Calma, gente, a gente precisa esperar a polícia agir, né? Não é momento de julgar, né? Não. É de acompanhar os acontecimentos e... Vamos ouvir a outra parte. Não só magoa a mim, mas como toda a minha família, porque não só denegrir a minha imagem é ruim, mas sim o que eu sou, quem eu sou, né, a índole que eu tenho, o caráter que eu tenho, né, fui criado muito bem e estar exposto a isso é muito triste, muito ruim, né? Tô aqui abertamente falando para vocês que estou muito chateado, mas tenho que provar algo que seja sincero e que seja verdade, né? E eu sou muito assim, eu sou muito a verdade. Então, se for para expor as coisas que acontecem no nosso dia a dia, eu vou expor. E eu acho que agora é o momento exato para todo mundo ficar sabendo sobre o que aconteceu. É ruim, eu me colocar nessa situação é bem chato. É muito triste acreditar que o mundo está assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. É realmente triste, realmente doloroso. Mas já que me colocaram nessa situação, tô explicando aqui pra vocês, já tem um vídeo de mais de 3 minutos, então espero que fique bem claro, espero que a justiça olhem as mensagens e ver o que realmente aconteceu. Que situação. Doutor Lordello, que é um especialista em segurança, sempre está nos auxiliando nessas horas, está na linha para falar com a gente. Alô, Lordello, bom dia, boa tarde, como está você? Boa tarde, Olga, boa tarde, ouvintes. O caso realmente, Olga, emblemático. E eu quero logo começar minha fala, Olga, dizendo o seguinte. Até sábado, até quando foi feito o boletim, o Neymar tinha um problema com a polícia, com a postagem que você acabou de divulgar, que ele fez no Instagram e que foi retirado nesta madrugada. Ele arrumou um segundo problema com a polícia, ou seja, hoje Neymar é investigado em 2 inquéritos policiais, um para apurar o crime de estupro, o outro para apurar o crime de divulgar imagens íntimas sem consentimento, que é um crime
com penas graves, Olga, pena de 1 a 5 anos, e diz o parágrafo 1º que quando isso é feito por motivo de vingança, a pena pode aumentar de 1/3 a 2/3. Ou seja, o Neymar tinha um problema e a maneira que ele resolveu se defender pelo Instagram, ele arruma um segundo problema. Há quem diga que não haveria nenhum problema ele ter divulgado as imagens, tendo em vista que ele ocultou o rosto e o nome da mulher. Mas isso não, então, segundo você, não alivia em nada? Olha, Olga, eu quero trazer para você, Olga, uma novidade que ainda ninguém comentou. Eu passei a manhã toda conversando com o seu diretor. Eu levantei uma hipótese verificando essas imagens e o seu programa acabou levantando. Eles cometeram um erro quando publicaram esse vídeo no Insta. Colocaram o blur em algumas imagens, mas eu lhe adianto que num determinado momento acabou vazando o nome dessa moça. Ou seja, ela não poderia ter sido identificada pelo simples motivo que ela, atualmente, no boletim de ocorrência, consta como vítima de estupro. Então, a gente entende que o inquérito que foi instaurado no Rio, quando o delegado de polícia do Rio tomou ciência da postagem do Neymar, imediatamente ele instaura o inquérito e foi na Granja Comarim, em Teresópolis, procurar o Neymar. E te garanto, Olga, que hoje, tanto a Polícia de São Paulo, a Delegacia de Defesa da Mulher, doutora Juliana, como a Delegacia de Informática do Rio, precisam e desejam o celular do Neymar para que o celular do Neymar passe por uma perícia técnica. Esse celular será requisitado, então, pela polícia, seguramente? Com absoluta certeza. E te digo mais, Olga, a moça que fez a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher em Santo Amaro diz, nós recebemos informações que ela apresentou um dossiê. Não podemos adiantar ainda, não sabemos o que tem esse dossiê, mas o que está sendo colocado extraoficialmente é que ela apresenta um vídeo onde ela aparece juntamente com o jogador e que teria ocorrido algum tipo de ato de violência ou ameaça. Ninguém sabe direito o que é, mas a gente sabe, e o próprio pai do Neymar, que tem dado uma série de entrevistas, comentou que ela realmente possui uma imagem, pois o Neymar percebeu no quarto do hotel que o celular, ele viu o celular dela, Olga, aparado em cima de uma mesa, em pé, e ele desconfiou. E ele tentou pegar o celular e ela não deixou. Só que o celular estava ligado e estava gravando imagens. Ou seja, essas imagens já estariam nas mãos da doutora Juliana, que é a delegada que elaborou o boletim de ocorrência na sexta-feira, aonde uma moça foi à delegacia e se disse estuprada pelo Neymar em Paris. Lordello, como você disse, o pai de Neymar tem dado várias declarações, né? Em uma delas ele diz que isso foi tudo armado, foi ato pensado, programado. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu sempre digo, Olga, que em relação a esse crime, nós começamos com um crime que, se é que houve crime, os fatos ocorreram num quarto de hotel. Então, primeiro a polícia tem que ouvir a versão da vítima, da suposta vítima, e a versão do suposto autor, que é o Neymar. Esse é o primeiro começo de uma investigação policial. Afora isso, extraoficialmente, já estão dizendo que ela tem um vídeo. Então, esse vídeo é muito importante. Agora, tem um outro detalhe muito importante, ó. Se ela disse, eventualmente, que ela foi agredida, ela teria que ter marcas. Se ela tem marcas, provavelmente ela deveria ter tirado uma foto ou feito um vídeo, assim como fez a atriz Luísa Brunet, quando alegou que foi agredida pelo namorado em Nova York. Então, você não é médico legista, mas eu quero aproveitar e te fazer essa pergunta. Ela fez esse boletim 15 dias após o ocorrido, né? Que valor isso tem?
15 dias após. Essa sua pergunta é muito importante, Olga, porque eu vou te dar um dado interessante. Há muitas vítimas de estupro não fazem boletim de ocorrência por vergonha ou medo do agressor. Sim. E tem muitas, Olga, que fazem meses depois ou anos depois. Eu quero trazer aqui para o público lembrar do caso do João de Deus. Quantas mulheres alegam que foram molestadas e depois que a primeira pessoa fez uma denúncia, apareceram várias. É porque... Então, as pessoas dizem assim, não, mas isso não deverá ter valor nenhum, esse exame de corpo de delito. Passaram-se 15 dias. Mas aí você lembra bem do caso de João de Deus, que teve casos de 15 anos depois, né? 20 anos depois as denúncias chegaram. Eu quero fazer um esclarecimento importante para o público. E vamos supor que ela foi agredida. Vamos supor que ela teve na época alguma marca e que hoje, após 15 dias, essa marca desapareceu. Ok. Mas a lei brasileira diz o seguinte: vamos supor que ela tenha passado por algum médico em Paris ou algum médico no Brasil. Esse médico pode fazer um relatório e vai ajudar o médico legista a fazer um laudo. Outro detalhe, vamos supor que ela, se é que foi agredida, ela fez uma imagem, um vídeo ou uma foto. Isto também pode ser enviado ao Instituto Médico Legal e o médico legista vai analisar aquelas lesões e poder dizer se é uma lesão leve, grave ou gravíssima. Ou seja, não importa que não tenha lesão, mas se ela tem algum tipo de registro fotográfico ou alguém viu ou o médico teve ciência, tudo isso vai ser apurado, Olga. Ô, Lordello, ela poderia ter feito esse boletim de ocorrência em Paris? Poderia ter. Qual a diferença de não ter feito lá e ter esperado todos esses dias e feito aqui? Olha, a vítima, Olga, ela faz a ocorrência quando ela se sente confortável, quando ela se sente com vontade de fazer, quando ela obtém eventualmente orientação de alguém. Pelo que a gente ficou sabendo, aconteceu os fatos, houve realmente alguma coisa naquele quarto, porque o pai do Neymar já adiantou que ela tem uma gravação, alguma coisa aconteceu. A gente não sabe o que é. Agora, ela estava em Paris, provavelmente não fala francês, resolveu voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, muita gente pode falar, mas por que ela não foi correndo numa delegacia? Isso ela tem que explicar, mas volto a repetir, Olga, as questões de estupro, crimes contra a violência, e nós já fizemos várias matérias nesse sentido, a gente sabe que tem mulheres que, por N motivo, protelam uma ocorrência e muitas jamais fazem a ocorrência por N motivos de ordem de foro íntimo, né? Agora, eu acho que a Fabi fez um comentário aí muito importante, muito pertinente, quando ela fala o seguinte: ninguém pode, neste momento, julgar se alguém é culpado ou inocente. Houve uma denúncia, houve um boletim de ocorrência, isso demanda a instauração de um inquérito policial e quando terminar o inquérito policial, o delegado de polícia, nesse caso a delegada, emite uma opinião para a justiça. Olha, eu acho que tem prova, eu acho que não tem prova. Agora, um lado alega estupro, o outro lado alega que não ocorreu estupro e alega que ocorreu uma extorsão mediante dinheiro para não fazer um boletim. Acusação de um lado e de outro. Se ela quiser retirar, por exemplo, essa queixa, se ela quiser parar com todo esse processo, consegue já a essa altura ou não? Olha, Olga, a sua pergunta é muito pertinente pelo seguinte: há cerca de 3 anos para trás, era possível a vítima desistir, porque o crime, a pessoa precisava fazer uma representação. Hoje não. Hoje é uma ação penal pública incondicionada. Este caso não para mais. Ela fez a ocorrência, a doutora Juliana, com muita competência, expediu o exame de corpo de delito e conjunção carnal para que ela passe pelo médico legista do estado de São Paulo. Ela já entregou, Olga, eu posso te adiantar, um dossiê. O que ela chama de dossiê? São provas que ela tem daquilo que ela está dizendo. Agora, é óbvio que o Neymar precisa ser ouvido, arrola testemunhas, apresenta suas provas, mas tanto a Polícia do Rio como a Polícia de São Paulo desejam o celular do Neymar para passar pela perícia.
Ontem, inclusive, a polícia até... Foi ontem ou sábado que a polícia esteve lá na Granja Comari? Ontem. Porque a gente tem jogo agora, né? Vai começar, quarta-feira. né, a Copa, Agora, né? quarta-feira, dia 5, tem o jogo. E aí a gente fica também pensando, né? Mas não foi a Polícia Civil que esteve lá, mas não foi por conta desse caso. Foi pelo caso da agressão lá ao torcedor, não foi? Não, Nem? foi por conta das imagens que foram Foi divulgadas. por conta das imagens. Inclusive, o pai do Neymar chegou a dar uma declaração falando, não, eu prefiro responder por um crime de internet, eu, no caso, ele se referindo ao filho, do que por conta de um crime como o estupro, onde o Neymar também é acusado. Mas, Lordello, você acredita que essa questão realmente do processo, né, da investigação do crime de internet, tem uma investigação mais rápida? Olha, eu acredito sim. E te digo mais, viu, Fabi? Só para esclarecer o público, a Polícia Civil de Teresópolis, quando tomou ciência que o Neymar postou aquele vídeo de 6, 7 minutos no seu Instagram, o delegado de polícia verificou que ele estava em Teresópolis, na Granja Comari. O delegado registrou um boletim e foi à Granja Comari para falar com o Neymar, mas foi informado que aquele dia era um dia de folga e que Neymar não estava na Granja Comari. Imediatamente, o delegado de Teresópolis, ele enviou aquela ocorrência para o delegado que apura crimes de informática do Rio de Janeiro, que instaurou o inquérito e já se manifestou à imprensa. Ele precisa ouvir o Neymar e precisa do quê? Do celular do Neymar para passar o celular pela perícia técnica. Lordello, a partir já de tudo que aconteceu entre sábado e domingo, né? Qual é o próximo passo? Porque isso são capítulos, né? São etapas. O que vai acontecer? Quando que o Neymar poderá ser ouvido? Porque ele deverá ser ouvido naturalmente. Essa moça também, me parece que ela tinha uma advogada, parece que trocou de advogada, está com um advogado agora. Qual é o trâmite normal? Olha, Olga, a primeira coisa que é muito importante a gente avaliar é o seguinte: está tendo uma discussão muito grande na mídia e nas redes sociais, Olga, se o Neymar deve ou não jogar a Copa América. Essa é uma questão importante, ok? A CBF, pelo jeito até agora, mantém ele treinando e, em tese, ele joga. Então, essa é uma decisão que o Neymar, a família do Neymar e a comissão técnica, o técnico Tite, vão ter que tomar. Agora, em relação às questões policiais, eu te digo o seguinte: o advogado do Neymar pode pegar o celular do Neymar e apresentar na delegacia imediatamente. Ele pode fazer isso. Ou esperar um requerimento do delegado pedindo o celular. Outro detalhe que muitos advogados normalmente fazem: eles pegam o cliente e apresentam o cliente na delegacia para fazer a sua defesa. Porque tem um detalhe, Olga: não adianta fazer defesa no Instagram, não adianta fazer defesa na mídia. A defesa ela é feita no inquérito policial. Ali é que tem valor. Então, ou o Neymar se apresenta às duas delegacias para ser ouvido, ou ele vai aguardar uma notificação para comparecer a essas delegacias, porque com absoluta certeza, eu posso dizer, Olga, ele será ouvido com uma certa brevidade, porque o caso ganhou uma proporção muito grande e trata-se de um crime hediondo, da apuração do crime de estupro. Bom, então existem essas duas possibilidades. Ele vai espontaneamente com seu advogado e se apresenta, ou ele aguarda essa intimação. Agora, ele pode de repente estar num treino ou durante o jogo, eu creio que é uma coisa absurda isso, mas pode acontecer da polícia chegar e levá-lo? Olha, o que pode acontecer é ele estar treinando ou ele estar no jogo, acabou o jogo, ele é notificado, ok? A polícia notifica para comparecer à delegacia num determinado local ou pode convidá-lo a ir à delegacia para prestar esclarecimento. Agora, o caso, Olga, ele toma um vulto muito grande porque o Neymar é uma figura pública mundial. É um rapaz que tem quase 200 milhões de seguidores. Ou seja, é muito importante, eu entendo que para o Neymar, que essa apuração seja rápida e que ele facilite essa rapidez para que o resultado possa vir à baila o mais rápido possível. Você não concorda comigo? Lordello, a gente sabe que ele
tem a residência aqui no Brasil, tem as suas obras sociais, inclusive, e tudo mais, mas também tem moradia na França. Como é que fica essa dualidade de residências do jogador diante de um processo? É um fator de complicação, Olga, pelo seguinte: nós temos hoje 2 inquéritos policiais instaurados, um em cada estado. Isso vai ter uma certa rapidez. O Neymar vai ficar no Brasil esse período da Copa América, jogando ou não. Por isso que se o Neymar se apresenta logo para ser ouvido, e isso tem um andamento mais rápido, a conclusão do inquérito inicial é muito mais rápida. Agora, vamos imaginar que isso se estenda e depois a polícia precisa ouvi-lo e ele está na Europa. Como é que fica? Então são situações muito complicadas e por isso que eu te falo que para o Neymar, tanto também para a suposta vítima, quanto mais rápido as provas forem apresentadas, os envolvidos serem ouvidos, é óbvio que isso anda mais rápido. Agora, eu posso te adiantar que a suposta vítima já foi ouvida com detalhes sobre o que aconteceu, já apresentou as suas documentações e provas que ela tem mediante a internet, principalmente no aplicativo WhatsApp, e isso é muito importante para que, ao final, a delegada possa dizer se ela acredita ou não na acusação feita por essa moça de 26 anos. Quero te perguntar o seguinte: ele pode ser impedido de sair do Brasil? Seu passaporte retido? Há essa possibilidade. Pode. Há essa possibilidade, porque, na verdade, a residência dele, ele tem casa em vários lugares, mas o local de trabalho dele, atual, é na França. Sim. É no Paris Saint-Germain. Apesar que hoje, atualmente, ele tem, vamos dizer assim, que o domicílio de trabalho dele é a Granja Comari, ele está servindo a seleção brasileira e vai ficar no Brasil nas próximas semanas, ok? Agora, e quando terminar a Copa América? E ele precisar voltar para a França ou para a Europa? Como é que vai? A polícia vai pedir, eventualmente, para a justiça segurar o passaporte? Isso é uma novela que a gente vai saber daqui a algumas semanas. Bom, as redes sociais da jovem, que a gente sabe o nome, enfim, acho que o mundo sabe quem é, né? Elas foram apagadas, mas tem algo que saiu ontem, inclusive, que é atribuído a ela, que eu vou ler para vocês. Vai ter processo atrás de processo. Ele me expôs e estou disposta a expor todos os prints com as fotos que o próprio também me enviou. É muito fácil dizer que está triste em expor e apagar a real intimidade que aconteceu ali, de ambos. Então, esse post é atribuído a ela. Agora, com relação à internet, não é mesmo, Lordelo? Tudo se complica ainda mais por conta de que tem muito fake, né? Tem muita coisa que se atribui a ela, principalmente a ela, né? E que não foi ela que postou. Olga, veja bem, é muito importante a gente entender o seguinte: a figura da mulher que faz uma acusação de estupro, a personalidade dela, o nome dela, ele tem que ser preservado. Ou seja, a polícia, o boletim de ocorrência, o que você viu, aparece só a palavra vítima e não aparece os outros detalhes, não aparece nome. Por quê? Porque temos que preservar a identidade de uma mulher que fez um boletim de ocorrência de acusação. Não é no caso dessa moça, é para qualquer mulher, seja ela menor de idade ou maior de idade, que seja vítima de crime sexual. Agora, a identidade dela foi revelada e a partir daí já se criaram 30, 40 fakes, tanto no Twitter como no Instagram. E estão revirando a vida dessa mulher, coisa que não haveria necessidade. Essa que é a questão, ó. Agora, presta atenção aqui, tá no UOL, inclusive vamos dar aqui a fonte, né? O UOL acaba de postar o laudo, não sei se você chegou a ver. Fabi, lê pra gente, então, olha o por favor. seguinte, o UOL acabou de divulgar com exclusividade um laudo médico de exames realizados no dia 21 de maio, que são 6 dias após o acontecido, né? Que, segundo a vítima, diz que foi vítima de estupro. Então, 6 dias após, ela fez um laudo médico que aponta
aponta ter hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de estresse pós-traumático. Os exames foram feitos 6 dias após o suposto encontro do jogador com a mulher. O UOL diz que teve acesso ao documento que contém detalhes do tratamento e imagens que mostram hematomas grandes e escuros na região das nádegas e das pernas. A reportagem checou a veracidade do documento com especialistas legais no assunto. O laudo ainda relata o quadro de dor, perda de peso, ansiedade, problemas gástricos pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de agressões na região das nádegas e das pernas. As imagens foram anexadas e serão reproduzidas. Mulheres mostram grande, principalmente na área áreas roxas. Ela se queixou de tremor nos locais das agressões. Dentre as hipóteses de diagnósticos estão transtorno misto, ansioso e depressivo, síndrome dispéptica, que é um conjunto de sintomas gástricos e traumatismos superficiais múltiplos. O laudo foi feito por um médico particular de um renomado hospital aqui de São Paulo. Na noite de sábado para domingo, né? Daí a gente já sabe toda a repercussão que o Neymar foi às redes sociais. Mas vale destacar também que todos esses perfis nas redes sociais que falam que é da suposta vítima, não são, porque o oficial foi retirado. A nossa produção checou o perfil oficial da suposta vítima. Ele foi retirado depois de várias agressões que ela acabou sofrendo. A nota ainda diz, Lordello, que apesar da surpresa, né, com o boletim ter sido publicado, enfim, o Neymar já estava sabendo de tudo, exatamente do conteúdo. E aqui tem uma fala dos advogados dele que dizem o seguinte: diante da infeliz, ilegal e ultrajante acontecimento, repudiamos completamente as injustas acusações e, sobretudo, a exposição na imprensa de uma situação extremamente negativa. Todas as provas da tentativa de extorsão e da inexistência de estupro serão apresentadas à autoridade policial oportunamente. É isso que diz a assessoria de imprensa dele. Agora, vamos lá. Eu posso ir lá depois voltar aqui? Ou você me espera, Lordello, que eu tenho uma pergunta muito importante que eu quero te fazer, meu querido. Estamos falando aqui com o Lordello, eu e Fabi, a respeito desse rumoroso caso do Neymar. E eu preciso te perguntar o seguinte, Lordello. Em caso de confirmação da acusação que o Neymar está sofrendo, o que acontece em ato contínuo? Vamos lá. Eu achei interessante o que a Fabi leu no Tinha Ciências, que foi postado agora. Eu tinha dito para você há instantes. Ela passou por um médico particular 6 dias após os acontecimentos. Ou seja, este médico, ele faz um laudo, ele vai descrever essas lesões, provavelmente elas devem ter fotos e vídeos, e tudo isso, Olga, será enviado ao médico legista. Então, o médico legista que já atendeu, a suposta vítima já passou pelo médico, agora ele vai analisar o quê? Ele vai analisar o laudo médico particular e eventuais fotos e vídeos, e aí sim o médico legista faz o seu exame. O exame de corpo de delito, juntamente com o exame de conjunção carnal, e apresenta ao delegado de polícia. Pelo que vocês estão colocando, ela está machucada, mas isso é óbvio, Olga, depende de uma investigação para descobrir quem machucou, como machucou, quais as circunstâncias desses ferimentos. Mas ele pode ser preso? Olga, a gente não sabe a gravidade do que ela disse à polícia. O que nós entendemos é que o quanto antes ele for ouvido, ele vai mostrar o quê? Que ele quer um esclarecimento rápido. Agora, o que eu posso te dizer é que em muitos casos de estupro, quando a autoridade policial percebe que há indícios de autoria e de materialidade, o delegado pode solicitar à justiça, o delegado requer uma prisão preventiva. Isso pode acontecer. Agora, se caso se comprovar aquilo que a família, inclusive advogado, eles estão falando que ele sofreu uma extorsão, o que acontece com essa moça? Bom, vamos lá. Olga, são casos, esse fato ele é muito complexo. Nós temos uma acusação
de estupro que vai ser apurada. Nós temos também a outra parte que diz que houve uma extorsão. Se ficar comprovado que ela pediu dinheiro para não fazer uma ocorrência ou coisa que o valha, ela também pode responder pelo crime de extorsão, que é um crime grave do Código Penal. Você entendeu? Então agora, na verdade, o Neymar também apresenta na sua defesa, ele nega o estupro e diz, o pai dele também disse, que eles foram vítimas de extorsão, que foram procurados por um advogado que representaria essa moça e que nesta conversa caracterizou o crime de extorsão, que vai ser apurado também, provavelmente, Olga, durante este inquérito policial aberto para apurar o crime de estupro. Bom, a gente tem vários caminhos aí para hipotetizar, né? E aí você me responde já se as duas coisas aconteceram. Se houve a extorsão e se houve o estupro. O que acontece? A gente está falando sob hipóteses, né? Se as duas acusações se confirmarem, né? Houve o estupro e houve a extorsão. O que acontece? Vamos lá. Crime de estupro, a pena no Código Penal, Olga, é de 6 anos de cadeia a 10 anos de prisão. Só que o Neymar também, como eu já lhe disse, está respondendo um segundo inquérito do crime de divulgar imagens íntimas sem consentimento. Vai ter uma apuração. Numa eventual acusação e condenação, este crime do artigo 218 estabelece pena de 1 a 5 anos. Só que tem uma qualificadora que diz, se o crime for cometido por vingança, a pena pode ser aumentada de 1 a 2/3, ok? Agora, o crime de extorsão é um crime grave também, com pena de 4 a 10 anos. Ou seja, caso os dois sejam condenados, qualquer pessoa que seja condenado por crime de estupro, o regime inicial de cumprimento de pena, Olga, é regime fechado. Não tem outra possibilidade. Não tem semiaberto. Não tem semiaberto. A pena acima de 4 anos, e seria nesse caso, o estupro consumado a pena de 6 anos, para qualquer pessoa condenada por trânsito em julgado de sentença, ele já começa no regime fechado. Agora, olha só, Lordelo, eu te perguntava se o crime, virtual poderia ser mais rápida a investigação do que o crime de estupro. Agora, na manhã desta segunda-feira, uma viatura chegou a Teresópolis para intimar o jogador Neymar. Neymar foi intimado a depor na próxima sexta-feira pela manhã. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática foi à Granja Comari na manhã desta segunda e entregou a intimação ao atacante, que está sendo investigado por supostos crimes virtuais. Os policiais ficaram cerca de 45 minutos, deixaram o local após Neymar assinar a intimação. Mas o que acontece? A defesa vai entrar com um pedido para que ele só preste depoimento na próxima semana, porque na próxima quarta a seleção faz um amistoso e depois segue para Porto Alegre. Na sexta-feira, Neymar não estaria no Rio de Janeiro para então prestar esclarecimentos na delegacia. Então agora a gente vai esperar aí. Será que ele segue para Porto Alegre com a seleção? Será que a defesa vai conseguir? Olha, Fabi, foi o que eu comentei no começo da bate-papo com vocês, que a gente não sabe qual vai ser a postura da CBF e da família do Neymar, se ele vai jogar ou não a Copa América. Certo. Agora, uma coisa eu quero te dar a minha opinião, Fabi. O Neymar, ele é um cidadão como qualquer outro. Independentemente se ele é famoso, se ele é rico, se ele é o melhor jogador do mundo, se ele joga na Europa, isso é outros 500. Ele não pode ter privilégio por ser um jogador da seleção. Não pode ter privilégio. Os privilégios do Brasil, a gente tem verificado que tem acabado em relação a apurações criminais. Ou seja, você imagina, se qualquer pessoa que for intimada por um delegado de polícia ou por um juiz de direito, fale, olha, eu não quero ser ouvido agora que eu vou trabalhar essa semana, você me intima para outra semana. Então, eu acho difícil, pela repercussão, você conseguir reverter uma data e volto a repetir. A apuração ela deve ser rápida, ela é bom para o Neymar. Se o Neymar entende que ele é inocente e ele é vítima de extorsão, quanto mais rápido essa investigação andar, mais ele se vê livre desse problema.
Agora, você querer transferir uma data para frente por causa de um jogo de futebol, eu acho que o Brasil já passou dessa época. Mas você acha que isso pode acontecer? Olha, no direito, o direito é muito elástico, Olga, mas eu acho que pela repercussão, eu acho que não acontece. Eu acredito que os delegados lá do Rio, da Delegacia de Informática, e você me perguntou, eu vou te responder, Olga, essa apuração ela é muito mais rápida. Ela é muito mais rápida porque ela depende só da perícia praticamente no celular do Neymar e ouvir o Neymar. Com isso, o delegado já vai poder ter a convicção se aconteceu o crime ou não. Então, essa apuração realmente, como a Fabi tinha comentado, é uma apuração que eu entendo que ela é muito mais rápida que a apuração do crime de estupro. Bom, você naturalmente deve ter lido também tudo que tem saído na imprensa e nas redes sociais. E aí a gente, quando lê os comentários, a gente arrepia, né? Então as pessoas dizem assim, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque ele é o Neymar. Porque ele é o poder em pessoa. Ele tem muita grana e tem excelentes advogados. O que você me diz, também como advogado, também como envolvido nas questões de segurança e diante de tudo que a gente vive no Brasil, isso pode acabar em pizza? Daqui a pouquinho você me responde, porque agora eu tenho um recado especial, onde o poder econômico entra nessa história. Gente que ainda não percebeu que o país está mudando, Olga. Nós temos hoje um ex-presidente preso, nós temos figuras ilustres da política presas, nós tivemos e temos donos de grandes empreiteiras presos. Então, essa coisa de achar que o dinheiro de alguém pode fazer com que as coisas mudem, eu acho que as pessoas não estão plugadas na mudança que o Brasil está sofrendo. O que nós verificamos é que vai ter, Olga, isso eu posso te garantir, pela repercussão não só nacional, mas mundial, uma apuração rápida. E volto a repetir, quanto mais rápido for, é melhor para quem for inocente nessa história. Lógico, claro. Concorda, Olga? Porque o problema já está instalado. O Neymar vai ter que passar por isso. Se ele fala com tanta veemência que ele é inocente, quanto esse inquérito correr com maior rapidez, é melhor para que ele possa provar a inocência que ele diz que realmente não cometeu nenhum estupro e que ele, muito pelo contrário, está sendo alvo e vítima do crime de extorsão, ok? Outro detalhe interessante, viu, Olga, que também ninguém comentou, é que tanto o pai como o Neymar dizem que houve a tentativa ou a extorsão, o pedido de dinheiro. Mas também não fizeram boletim de ocorrência. Você concorda? Eles também não foram à polícia denunciar a extorsão. Você entendeu? E quanto mais demora, mais se fala, mais opiniões. Lordelo, nosso tempo acabou. Eu quero agradecê-lo muitíssimo por você não pôde estar aqui conosco hoje, né? Pessoalmente, aqui no estúdio, mas está aí no telefone e sempre nos auxiliando. Muito bem, né? É uma aula. É um professor. Te espero ao vivo dia desses, tá bom? Muitíssimo obrigado. Qualquer novidade, estamos aqui. Com certeza, Olga. Obrigado e parabéns pela cobertura do caso. Obrigada a você. Ai, como é bom falar com quem realmente entende das coisas, Com certeza, né? Pontua bem. Exatamente. Agora a gente tem que dar esse recado do nosso querido João Kleber. O João Kleber realmente deu um susto em todo mundo. Gente, ele descobriu que ele estava com uma artéria com 75% de entupimento e a outra com 90%. Graças a Deus, né, João Kleber? Que você é um abençoado por Deus. Chegou a tempo no hospital, colocou os stents, que são aquelas molinhas, né? Que abrem a veia para o sangue passar normalmente. Tá tudo bem, já está em casa, prontíssimo para a vida. Graças a Deus. Com certeza, para assumir o programa dele e levar alegria para todo mundo, não é? Ai, que susto que a gente levou, mas graças a Deus Mas agora tá vai tudo se recuperar bem. em casa. Se ele estiver assistindo a gente, um beijo grande, boa recuperação, se alimenta bem, faz exercício físico e cuida desse coração. Descanse, a gente reza aqui por você sempre, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, muitíssimo obrigada pela companhia. Amanhã, meio-dia, a gente está de volta com você. Obrigada, Fabi, Obrigada por hoje. por hoje, um beijo. Para você que não almoçou ainda, também bom almoço. Até.